Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Ricardo e vocês estão no Teleeducação. Estamos falando sobre a Constituição Federal do Brasil. Paramos aqui no inciso 38 e antes de eu entrar nesse inciso, tá difícil? Tá um pouco complicado a Constituição? A Constituição, ela faz parte da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, principalmente com uma interferência do Estado, nós temos proteções e garantias que estão na nossa Constituição. Então, o brasileiro, ele tem que ler, ele tem que buscar o conhecimento. Tudo está inserido na nossa Constituição, ok? Tiver dúvidas, precisa, não entendeu alguma coisa, coloque nos comentários que a gente responde, ok? Então vamos lá. Esse inciso, ele traz a instituição do Tribunal de Júri. Nós sabemos que o Tribunal do Júri, ele serve para quê? Para julgar aqueles crimes de homicídio, tentativa de homicídio, ok? É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados. Então, a Constituição, ela reconhece o Tribunal do Júri, ok? Assegurado a plenitude de defesa. Quem está sendo acusado, ele tem uma garantia fundamental, uma garantia na nossa Constituição, de ter a plenitude de sua defesa, de ter a sua defesa abordada por todos os aspectos. O sigilo das votações. Então, o júri, após a deliberação, ele vai dar o seu veredito. E ele tem o quê? O sigilo dessa votação. Ninguém precisa saber quem que foi que deu o veredito desfavorável ou favorável. A soberania dos vereditos, ou seja, uma vez emitido esse parecer, esse veredito, ele é soberano. Não há como você ingressar com uma ação para desabilitar esse veredito, ok? A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o júri ele é específico para crime doloso contra a vida. Ok, gente? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. É mais um princípio que a Constituição nos traz, que é o da anterioridade penal. Aqui ele diz que não pode existir um crime sem uma lei anterior que o defina. Vamos supor que hoje andar de carro de bermuda é tranquilo, como é hoje. Mas vamos supor que amanhã nasça uma lei proibindo o cidadão de andar de bermuda. Então, se ele, no momento do nascimento da lei, ele estava de bermuda, a lei não pode retroagir para prejudicá-lo. E sim aqui, ó, só vai retroagir para beneficiar o réu. Isso é o princípio da anterioridade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. E nem pena sem prévia cominação legal. Então, vamos supor que o indivíduo cometeu um homicídio. E durante o julgamento, por conta daquele homicídio, o Congresso se junta e aumenta a pena. A partir de hoje, quem comete homicídio é 40 anos. Não vai poder atingir esse indivíduo, porque o crime que ele cometeu era antes da lei, ok? Então a pena tem que ser aquela, não pode ser uma pena maior. Só vai retroagir, inclusive a pena, para beneficiar o réu. Tranquilo, gente? Muito bom. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Evidente, a Constituição ela traz para nós várias garantias e direitos, inclusive os fundamentais, e se caso alguém atentar contra o direito fundamental do indivíduo, nós temos leis o suficiente para poder beneficiar aquele que foi vítima disso aí. Nós temos lei de abuso de poder, entre outras, ok? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, gente,
o crime de racismo, ele não suporta fiança. O que é a fiança? A fiança é o indivíduo, ele cometeu o crime e ele paga, ele deposita um dinheiro no poder público para responder o processo em liberdade. Quando nós falamos em crime de racismo, não absorve a fiança. Não existe a fiança. É imprescritível, ou seja, pode passar 100 anos, ainda vai ser crime, ok? Nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis, ok? Não tem o pagamento para responder em liberdade, e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então, a Constituição ela traz uma garantia, né, uma obrigação do Estado de não dar fiança, de não dar graça ou anistia à prática de alguns crimes que são considerados importantes e muito gravosos aí para o ser humano. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aqueles como a gente conhece como crimes hediondos. Inclusive vai responder quem mandou e o executor. E aqueles que porventura viram aquilo e se omitiram. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, gente, é mais uma garantia para que não exista um ataque às instituições, ok? Então, é um crime inafiançável a ação de grupos armados. Contra quem? Contra o Estado democrático ou contra a ordem constitucional. Tranquilo, gente? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, gente, aqui ele traz um direito fundamental também de que é a proteção do sucessor. Quando a gente fala aqui que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, nós estamos falando de uma pena criminal. Por exemplo, o indivíduo ele foi condenado por tortura. Só que essa pena, ele morreu. Ninguém vai cumprir a pena, então passa para o filho dele. A Constituição abomina isso. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ok? Agora, quando é dívida, obrigação de reparar o dano, decretação do perdimento de bens. Então, o indivíduo ele teve a perca do bem, a perda do bem. Então, ela pode ser estendida aos sucessores e contra eles executados, porém até o limite do valor patrimonial transferido. O que o pai, a mãe, o avô passou para outra pessoa. Ele só vai ter esse limite. Ok, gente? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, a pena ela é individual e não pode passar da pessoa do condenado, como a gente já viu. Teremos as seguintes penas: privação ou restrição da liberdade. O que é a privação da restrição da liberdade? É o indivíduo não poder sair, não poder exercer o seu direito de ir e vir e permanecer. Ele vai ter que ficar confinado em algum local. Privação ou restrição da liberdade. Perda de bens, vai perder o que ele ajuntou durante a vida. E multa. Prestação social alternativa, ele vai prestar um serviço social, uma entrega de cesta básica, um serviço numa instituição, vai pintar uma parede de um orfanato, enfim. Prestação social alternativa. Suspensão ou interdição de direitos. Você quer ver um exemplo? Se você está lá com o seu veículo, dirigindo o seu veículo lá, e você for multado, né, for autuado, e essa autuação, né, ela persistir e você juntar mais de 20 pontos, você vai ter suspenso o seu direito de dirigir. Ok, gente? Então isso é a suspensão ou interdição de direitos. E o Brasil, ele abomina algum tipo de pena. Então, no Brasil, nós não teremos as seguintes penas.
de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Então, quando a Constituição traz que o Brasil não terá esse tipo de pena, não terá. Agora, morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. O Código Penal Militar, ele prevê dois tipos de situações. Aquelas ocorridas em tempo de paz, que é atual hoje, nós estamos em tempo de paz, ou aquelas ocorridas em tempo de guerra, quando o presidente da República declara guerra a um país qualquer. Quando acontece essa situação, nós temos alguns crimes que elas são apenadas com a pena de morte. Morte por fuzilamento, inclusive. Tá ok? Então, no Brasil não é que não temos pena de morte. Nós temos a previsão da pena de morte no Código Penal Militar em situação de guerra. Então, tá aqui, ó. É a única exigência, né, que fala sobre em caso de guerra declarada. Caráter perpétuo. Então, o Brasil ele não tem uma pena que vai durar a vida inteira do apenado. O indivíduo foi condenado com 19 anos e ele é condenado a uma pena perpétua, como nós temos em alguns países do mundo, em que ele vai passar a vida toda atrás das grades. O Brasil não tem esse tipo de pena, de caráter perpétuo. De trabalhos forçados. Nós temos exemplos de vários países em que uma das penas, o que é? O cara vai trabalhar numa pedreira, vai quebrar pedra, vai realizar um asfaltamento de caráter obrigatório, de caráter forçado. O Brasil não tem essa pena, ok? Trabalhos forçados. De banimento. Então o indivíduo, em outros países, ele pode ter a seguinte pena. Você não é mais brasileiro, você vai sair do território brasileiro, vai banir ele do país. O Brasil, nós não temos esse tipo de pena, de banimento. E as penas cruéis, né? Nós temos aí alguns países, a gente vê, que tem esse tipo de pena. O cara roubou, vai lá, corta um dedo dele. O cara roubou, vai lá, dá uma chicotada, 10 chicotadas. Vai lá e qualquer tipo de pena que produza algum intenso sofrimento naquela pessoa, que é caracterizado como uma pena cruel. O Brasil não tem, graças a Deus, né? O Brasil não tem. Então, nós não temos pena de morte, salvo aquelas em caso de guerra declarada. Nós não temos pena de caráter perpétuo, que dure a vida toda do apenado. Aquelas de trabalho forçado, onde o indivíduo vai ter que trabalhar em um determinado serviço, de banimento, que é a expulsão do país, e penas de caráter cruel. Graças a Deus, né, gente? A pena será cumprida em estabelecimento distinto, ou seja, separado. Em que situação? De acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, isso é um direito fundamental, onde, por exemplo, o criminoso, aquele indivíduo que cometeu um crime, ele vai ter uma prisão em separado, por exemplo, daquele indivíduo que está cumprindo lá os 30 dias por não ter pago a pensão alimentícia. Então, é separado esse tipo de coisa, pela natureza do delito. A idade. Nós sabemos, né, que o ECA ele trouxe o Estatuto da Criança e do Adolescente, vários dispositivos para proteger tanto a criança quanto o adolescente. E um deles é a idade que a Constituição traz, ou seja, a criança ou adolescente ele não pode permanecer preso ou, de acordo com a nova lei de abuso de autoridade, confinado no mesmo local que um indivíduo adulto. Então, tem que ter essa separação. E sexo também. Então, o homem e a mulher eles têm que ser separados, não pode ficar ambos no mesmo local preso ou no mesmo local confinado. Isso é uma garantia constitucional. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Evidente, se a nossa Constituição proíbe a tortura, né, e o tratamento degradante ao ser humano, evidentemente que a integridade física do preso ela tem que ser preservada a todo custo, ok? E também a integridade moral dele. Não pode sofrer um assédio moral pelo agente que está aplicando a lei. O indivíduo que está representando o Estado no momento daquela prisão,
salvo as exceções, lógico, que é quando o indivíduo ele resiste à prisão, onde o policial ele vai ter que garantir essa prisão através da quebra da resistência e, consequentemente, o algemamento e, por fim, a prisão desse indivíduo, aonde pode sim acarretar aí algum dano à sua integridade física. Porém, é somente neste caso de resistência. E outra, uma vez que o indivíduo está preso, não produz mais perigo aos agentes, não adianta o policial ficar lá tirando onda, tirando sarro daquele indivíduo, atentando contra a dignidade e a moral desse indivíduo, porque a nossa Constituição ela veda isso. É assegurado aos presos, tanto aqueles já apenados como aqueles em situação de flagrante delito, o respeito à integridade física e sua integridade moral. Tranquilo, gente? As presidiárias. Presidiárias são aquelas que já foram condenadas. Serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos. Quando? Durante o período de amamentação. Então a Constituição ele traz um direito básico do cidadão, que é você poder alimentar o seu filho. E nós sabemos que o leite materno hoje é um produto, né, humano de fundamental importância para a saúde do bebê, da criança. Então a própria Constituição ela traz garantias para que isso aconteça, para que a mulher possa amamentar o seu filho durante aquele período. Ok? Nenhum brasileiro será extraditado. Interessante. O que é extradição? O cidadão brasileiro cometeu um crime em outro país e aquele outro país pede para o Brasil para que envie aquele indivíduo para cumprir a pena naquele outro país. Ok? Então, nenhum brasileiro será extraditado. Salvo qual? O brasileiro naturalizado, que é o estrangeiro que veio para o Brasil e se naturalizou brasileiro. Em caso de crime comum, ok? Roubo, furto, homicídio, esses crimes que são comuns. Praticado antes da naturalização. Então, o brasileiro naturalizado, se ele praticou antes da naturalização um crime comum, vai ser extraditado. Ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, na forma da lei. Tranquilo, gente? Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou crime de opinião. Então o estrangeiro ele cometeu lá no país dele um crime de cunho político, ok? Ou até mesmo um crime de opinião. Nós sabemos que o político ele tem certa tranquilidade para emitir a sua opinião na tribuna. E vamos supor que acontece um crime lá, onde lá é considerado crime a manifestação de sua opinião e esse país solicita ao Brasil para que mande esse preso lá para cumprir pena. A Constituição veda. Não será concedida extradição, ou seja, remeter o estrangeiro ao outro país, por crime político ou crime de opinião. Tranquilo, gente? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, nós aqui no Brasil nós temos aí alguns fóruns que são considerados privilegiados, onde o indivíduo ele vai ter que ser processado naquele fórum competente. Quer ver um exemplo que a gente acaba vislumbrando direto? Crime militar e crime civil. Se o indivíduo militar, ele cometeu um crime que é considerado militar nos termos do artigo 9º do Código Penal Militar, ele tem que responder, ele tem que ser processado, sentenciado ou absolvido pela autoridade competente que é a Justiça Militar. Ok, gente? Então, ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Ninguém vai sofrer um tribunal de exceção, que a nossa Constituição ela já proíbe. Então, para eu responder, para eu ser apenado, eu tenho que responder o devido processo legal. Eu não posso ter o meu direito de liberdade cerceado porque alguma autoridade quer. É porque eu cometi um crime e vai ser processado, vai ter o trâmite legal. Ok, gente?
aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, mais um princípio constitucional, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, quando você ingressa com uma ação, né, ou quando você é acusado, tá aqui, ó, acusado em geral, num processo judicial qualquer, eu tenho que ter a minha ampla defesa e o contraditório. Eu tenho que buscar a minha defesa. Eu tenho que exercer o contraditório. E, inclusive, os meios de recurso para tal. Eu posso procurar um segundo tribunal para fazer uma reavaliação daquela sentença. Então, eu tenho direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis, ou seja, em hipótese alguma pode ser realizada no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, por exemplo, eu faço uma interceptação telefônica que eu não tenho a autorização judicial para tal. E dessa interceptação eu acabo descobrindo uma situação criminal muito grave. Eu não posso utilizar essa prova ilegal no processo, porque a Constituição veda. É inadmissível as provas obtidas por meios ilícitos. Tranquilo, gente? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bom, gente, ninguém será considerado culpado. Hoje no Brasil nós temos a primeira instância, a segunda instância e a terceira instância. Né? Nós temos uma discussão que está aí ainda em curso no país, né, com algumas alterações pelo nosso Supremo, que define o que é sentença penal condenatória, o que é trânsito em julgado. Isso depois a gente vai bater bastante nisso para vocês entenderem. Eu vou ficar por aqui, tá? Estudem o que a gente passou, leiam bastante, porque a leitura vai trazer tranquilidade para vocês. Muito obrigado, gente. Até depois.